Dona Stephanie, a senhora pode fazer a oração inicial para nós? Posso. Então faz aí. Dá para ouvir bem? Sim, senhora. Ok. Pergunta para os espíritos se estão ouvindo também. Pode deixar. Vamos imaginar Jesus em nossa frente, com os braços estendidos, nos chamando para encontrá-lo nesse instante. Que a luz bendita de nosso Mestre possa nos envolver nesse momento, acalmando todos os nossos pensamentos e os nossos corações. Que um fio possa nos ligar diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Mestre, muito obrigada por mais um dia estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos permite a cada dia, como o alimento, o lar, a família, os amigos, as situações que nos permite pensar nas nossas próprias atitudes e buscarmos sempre melhorar, seguindo sempre os Teus ensinamentos. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor que nos envolve diariamente, pelos bons pensamentos que o Senhor nos inspira. Nos ensina, Pai, a ter um coração aberto como o Senhor, a perdoar os nossos irmãos, a ter piedade daqueles que ainda não compreendem, a ter paciência com o processo de cada um e com os nossos. Que possamos ser instrumentos da Tua obra, que possamos ser mansos e humildes para acatar os Teus mandamentos e as Tuas ordens. Que possamos sacrificar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, cada vício, possamos sacrificá-los para que a Tua obra cresça dentro de nós mesmos. Que possamos ser trabalhadores fiéis das Tuas obras. Que a Tua luz bendita possa tocar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amigos, cada pessoa ligada a nós. Que a Tua palavra possa chegar a todos aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas que foram abandonadas nos asilos, nas casas de adoções, que os enfermos da alma e do corpo possam serem consolados por Ti. Que os pais possam serem fortalecidos em suas missões de encaminhar os seus filhos. Que os espíritos aqui presentes possam serem consolados também com a Tua palavra bendita. Que as equipes espirituais possam serem fortalecidas em suas jornadas, em seus trabalhos. E que nós aqui encarnados possamos compreender profundamente o significado do Teu nome e das Tuas obras. Que não vacilemos diante dos trabalhos e dos deveres. Pedimos, por favor, Mestre, que o Senhor possa nos sustentar em nossos dias, que possamos auxiliar todos aqueles que estão ao nosso redor e sempre lembrar dos Teus ensinamentos e aplicar em nós mesmos. Muito obrigada, meu Mestre, por tudo. Obrigado, Tef. Nós paramos no capítulo 4, 6, né, de João. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Fazia muito isso, né? Porque ele usava a natureza. A natureza é muito boa para a gente adquirir boas vibrações. No mar, por exemplo, nós aprendemos com os livros do André Luiz que a orla da praia, do mar, vem vibrações muito boas com ar,
o oxigênio puro, porque o oxigênio que nós respiramos vem das algas, não vem da floresta amazônica. Foi um erro de digitação numa revista americana da década de 60, que um pesquisador americano falou assim, a taxa de CO2 é muito grande aqui nessa floresta, e o C não apareceu. E aí saiu taxa de O2, e aí nós começamos a falar que ela é o pulmão do mundo. Na verdade, ela consome muito oxigênio. As árvores, elas produzem oxigênio durante o dia na luz solar, e elas consomem à noite. A variação de produção é muito pequena, e as algas produzem constantemente, as algas do mar. Então, o nosso oxigênio, que nós respiramos, a fonte dele são as algas do mar. E ali o André Luiz fala que esse oxigênio do ar é puro dessa forma, sem as emanações, que significa que a atmosfera ela absorve as emanações mentais. Como não tem as emanações mentais lá dos humanos, ele chega sem essas emanações para a gente. Então, eles levam espíritos encarnados que estão fora do corpo, que têm processos de doença, de câncer principalmente, dores muito fortes, naquele estado paliativo, né, já próximo da morte, para recuperarem as energias, para desencarnarem melhor. Aí ele fala da importância da praia, depois ele fala da importância do campo, também por causa de menos pessoas, o ar está menos cheio de vibrações pesadas, mas ele não aconselha a floresta, porque os elementos da floresta são elementos primitivos, os animais, as árvores. Então, eles também emanam vibrações que são vibrações pesadas. Então, a floresta não é um excelente lugar, a selva, para poder repor as energias espirituais. Mas a orla do mar e o campo. Por favor, as mulheres e os filhos, não justifiquem isso para poder obrigarem os outros a levar vocês de férias para a praia ou para o campo. Nós estamos falando de vibração, não utilizem para coisas erradas. Imagina falar assim, o pastor espírita falou para poder ir para a praia. Não pode, tá? Só estou passando a informação. E então Jesus procurava esses locais, esses montes, locais desertos, importante dizer isso, porque veja bem, faz sentido Jesus sair com o pessoal e ir para o deserto, lá na areia, todo mundo sentado na areia quente, né? A mais de 40 graus, 45 graus durante o dia, mas senta na areia em paz, não tem jeito, não há como ouvir a palavra de Deus a 50 graus, 45 graus, né? Então ele ia para lugares desertos, que eram campos, então ele subiu ao monte, e ali, nesse ambiente, assentou-se com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Lembra que eram 3 festas. As festas do tabernáculo, a Páscoa e a outra que eu sempre esqueço. Não, Pentecostes vai acontecer depois, né? Que Jesus vai embora. Ali é dos judeus a festa. Aí, eu não lembro. Foi uma hora depois eu lembro. E aí eles iam para Jerusalém para essas festas. Né? E aí o pessoal ia em peregrinação. E o pessoal que morava em Nazaré, ali para cima, acima de Samaria, tinha que atravessar Samaria, e o pessoal ia a pé ou a cavalo. Né? Naquela época não tinha carro, flex, a diesel, gasolina, essas coisas. Pelo menos na terra não tinha. Tinha cavalo movido a pasto. Mesmo? Então, mas a maioria ia a pé, Jesus ia a pé. Então o pessoal estava acompanhando Jesus, né? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Ele chama um que Jesus sempre ensina. Jesus enxergava o íntimo de cada pessoa e de todos os espíritos que estavam em volta dele, até da altura dele. Então, os anjos vinham ter com Jesus. Nós sabemos que quando Jesus esteve na terra, os anjos vieram, vários anjos vieram para ouvir Jesus, a preleção de Jesus, para fazer o bem na equipe de assessoramento e também para ouvir o mestre. Muitos também, espíritos superiores, vieram
E assim também como muitos obsessores, pela luz que Jesus trazia, eles saíam da região do umbral e iam ver Jesus. Nós sabemos que isso acontece, muitas vezes a luz é tão grande que tem espíritos que ficam debaixo da terra, mas eles conseguem perceber uma luz em cima, então por curiosidade eles vão atrás dessa luz. Assim como nas nossas casas, quando nós fazemos o evangelho e oramos, os bons espíritos se aproximam de nós. Nós não necessariamente sentimos esses espíritos sempre. O que acontece é que a música tinha que ter acabado antes de começar, mas eu já vou resolver. Esses espíritos superiores, pela nossa boa vontade, eles colocam uma luz de proteção em volta da nossa casa, do nosso ambiente. Pelo menos naquele momento. Se houver seriedade, se houver compromisso real, íntimo, não adianta falar. O Senhor, né, não é isso. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É preciso sentir, estar ligado. Aí, quando isso acontece, uma luz é colocada na nossa casa. E aí os espíritos desencarnados, que muitos não sabem que estão desencarnados, ou que sabem que estão desencarnados, mas estão numa condição infeliz, estão se arrependendo, eles, vendo a luz, eles vão naquela direção. Aí a nossa página de leitura, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, parece que não serviu em nada para mim. Primeiro que sempre serve, pelo menos uma frase. Segundo que normalmente pode ser para os espíritos ouvirem. Daí que o Chico pedia para ler em voz alta, porque muitos espíritos desencarnados, eles não têm condição de captar o pensamento. Então ele falava em voz alta, ele lia em voz alta. É muito aconselhável, mesmo você sozinho, lendo, em casa, ler o Evangelho em voz alta, que vai ajudar esses espíritos, tá certo? O espírito que desencarnou, ele continua com a personalidade aqui da Terra. Uma pequena diferença. Os deuses gregos eram espíritos, e tinham os deuses bons e os maus. Qual é a diferença dos deuses para os homens, além deles serem imortais? Eram as virtudes e os defeitos que eram superlativos. Os bons eram bons demais, inteligentes demais, tolos demais, maus demais, fazendo bobagens absurdas. Então, aí a gente pode pegar um pouco da psicologia dos desencarnados. Como ele sente mais as coisas, quando ele pensa em fazer o bem, ele se liga às potências superiores mais facilmente e trabalha pelos bons espíritos, mesmo ele não sendo tão bom quanto aquilo que ele está passando. Entende? E aqueles que são maus, ou que não querem fazer o bem, estão se ligados a uma turba de maus espíritos. Então, basta juntar com eles que a coisa fica mais densa, mais difícil. Então, veja que interessante a psicologia do estudo da mitologia grega em relação aos deuses. Tá, então eles são como a gente. Um pouquinho assim, né? Nervoso, mais nervoso. Feliz, mais feliz. Essas coisas. Entendeu? Então, por exemplo, ele faz uma oração e sente assim, o André Luiz contando, né? As pétalas vindo, como se fossem vibrações em forma de pétalas que tocavam o tórax dele, a cabeça ia se desfazendo, ia dando sensação de alívio. Eles sentem muito mais do que a gente, mesmo que a nossa prece seja bem feita e a matéria diminui. Em compensação, os pensamentos ruins também são muito mais fortes. Compreende? Aqui na Terra, como é que eu faço para ir me desfazendo de pensamentos ruins? Estou treinando bons pensamentos. Porque eu fiz com que o meu perispírito e meu corpo ficasse viciados em sensações ruins e em pensamentos ruins. Para sair daquilo, eu vou trabalhando. Inicialmente, quando a gente arrepende, de fato, é retirado uma grande quantidade, mas o trabalho vai sendo feito aos poucos. Entende? Algumas coisas são feitas aos poucos. Então, teve uma pessoa que eu fui da paz, teve um tempo aí atrás, aí estava ali uma pessoa idosa. Eu não lembro direito quem foi. Foi à distância, na verdade. Nem sei se foi na sala de aula. Aí eu falei, nossa, mas tem umas coisas aqui. Aí o espírito falou assim, não, estamos tirando uns resquícios. De quanto tempo? Até uns 15 anos. Porque sobrou alguma coisa lá, porque a pessoa não vencendo completamente, ela mantém essa situação. Formam-se grumos de substâncias escuras nas regiões perispirituais que se acumulam nos órgãos. Então, muitas vezes, sempre, né? Quando isso acontece, isso atrapalha a multiplicação celular, alterando o DNA e gerando câncer.
Então, quando a pessoa tem vibração muito pesada, por exemplo, em determinado órgão, associado à bebida, então vai comprometer, por exemplo, as células hepáticas, que pode gerar cirrose ou câncer hepático, compreende? Normalmente começa com esteatose hepática. Então, esse tipo de situação é porque... Mas a bebida que faz mal? Só que a nossa mente, a gente ainda não conhece bem, que nós ainda não nos conhecemos nem fisicamente, nem espiritualmente muito bem, acumula as vibrações naquela região, e ela vai aumentando. Quanto mais eu tiver com a intenção de não fazer o bem relativo àquele vício, porque, veja bem, um vício faz muito mal, entende? Daqui a pouco eu explico melhor. Aí aquilo lá vai crescendo. Por exemplo, a pessoa põe na cabeça que ela tem um horário da semana para beber. Estou usando a bebida porque é mais comum, tá? Ela tem um horário da semana para beber. Sexta-feira, né? Que virou aqui até música, não foi? Aí, os alcoólicos anônimos, isso não sou eu que estou falando, nem a doutrina, diz assim, que se você entra a semana pensando na cerveja da sexta, você já tem tendência alcoólatra. Olha que interessante. Eles falam isso, tá? Eu não estou me defendendo, não. Estou falando que eles falam. Não estou dizendo que eu não concordo com eles, não. Eu concordo. Deixar bem claro. Eu só estou dizendo de onde que eu tirei a informação. Aí a pessoa, quando ela pensa nisso, existe a chance dela ajudar um parente ou um amigo necessitado na sexta-feira à noite, que está precisando de uma vibração boa, de uma conversa boa, de uma oração boa? Não tem jeito, porque aquele momento é o momento do vício. Então, pelo menos, se ele é uma boa pessoa naquele horário, naquele momento, os bons espíritos não podem contar com ele. Entendeu? Questão. Como funciona. Mas vamos falar então de comida. Também afeta mais diretamente. Aí você pega a comida. O indivíduo come bastante. Aí acaba o almoço dele, ele está lotado. Comeu muito. Tem energia para nada. Tem como os bons espíritos utilizarem, levar alguém lá na casa dele para ele falar de Jesus? Difícil. Porque ele não vai estar nem em condições de receber as boas vibrações e as intuições dos bons espíritos. Vocês entenderam que a coisa... Quando os espíritos do bem vêm falar as coisas para a gente pensa naquilo, mas não pensa em todo o processo que envolve o mundo espiritual nessas situações. Compreender? Vamos só? Essa minha mente vive desviada do Cristo. E se eu não passo o dia lutando para ser melhor, lutando para ser uma pessoa mais decente, como é que eu posso trabalhar para Jesus? Como é que eu vou receber a intuição? Algumas vezes eles forçam, pegam os bons sentimentos que a gente tem para poder ajudar as pessoas, entende? Mas para trabalhar para Jesus, não é que eu tenho que ser perfeito, não. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Defeitos todos temos. A questão é o quanto que eu vou querer ficar com eles ou o quanto que eu vou querer resolvê-los. Isso é uma questão íntima, profunda. Então, por que eu falei dessa situação toda para a gente aqui, em relação a isso que está acontecendo? Porque o Cristo via tudo isso nas pessoas. Então, ele tem lá 12 apóstolos, ele chamou Filipe, um dos mais novos, o jovem Filipe. Quer conhecer um pouco mais de Filipe? Nas perguntas que ele faz para Jesus no livro Jesus no Lar. De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O que ele sabia, mas ele não deixava de cumprir o papel dele, entende? Então, eu me lembro que comecei a orientar um pessoal lá em Goiânia, faz tempo, né? Uns 20 anos atrás, fazer uma orientação. Aí eu falei assim, nossa, tem uma pessoa problemática aqui. Eu chamei um grupo assim, que estava mais tempo comigo. Falei, olha, nós temos o nosso companheiro lá, ele é problemático, ele não gosta muito de trabalhar, ele vai tentar empurrar trabalho para os outros e então nós vamos ajudá-lo, mas ficar atento para não fazer a parte dele, senão ele não aprende. Aí um falou assim, se você sabe disso, por que você aceitou orientar? Eu falei, ainda bem que Deus não deixa de ser nosso pai, porque a gente é. Então o Cristo nos ensina isso. Eu sabia e deu a estrutura psicológica do indivíduo,
É uma estrutura que queria mais aparecer do que propriamente estudar, entendeu? Ficou claro. É igual uma criança. Você vê a criança mexendo ali perto de uma coisa que vai dar problema, você avisa para ela, ela não está nem aí, ela vai dar problema. Então nós somos para eles crianças. Eles olham, né? Olha, vai dar problema? Vai. Você vai aceitar? Em nome de Jesus. Jesus olhou, ele sabia o que estava na cabeça do Filipe, entendeu? Sabia de tudo. Ele fez aquilo porque Filipe precisava passar por aquela prova. Então, esses espíritos têm condições de fazer isso de forma consciente. Jesus plenamente consciente, entende? Então, por exemplo, você precisa passar uma tarefa para 2 filhos na sua casa. Você sabe que a pessoa, um deles é preguiçoso, precisa comprar pão. Começa a comprar pão. Aí, vou lá comprar pão. Aí você chega, o pai fala, não vou pedir para ele não, ele já é preguiçoso, vai me dar trabalho, pede para aquele que sempre está disposto. Você não vai ensinar o preguiçoso. Então o pai sabe, chama o preguiçoso. Mas não sei o quê, por que não tem outro? Ele faz sempre, você está precisando aprender. Entendeu a questão? Como funciona? Então, por exemplo, se a gente deixar de dar tarefas que melhoram as pessoas que não são tão voltadas para o bem, ficar dando só para as pessoas do bem, complica. Isso tem que acontecer? Sim. Porque todo mundo quer fazer o bem na Terra, nossa senhora, tem que pegar as tarefas dos outros. Eu me lembro do Chico. Lembrando que foi dada ao Chico a tarefa de escrever cerca de 40 livros e mais vários médiuns escrever outros livros. Ele teve que escrever 400. Então, fugiram, não teve mais o que fazer. Compreende? Por vários motivos, várias maneiras. Eu estava dando uma palestra uma vez no centro em Palmas, né? E lá durante a palestra estava falando assim, o pessoal que vem para as palestras precisa também se engajar nos trabalhos do centro, no trabalho do bem, ser um agente do bem, ser um trabalhador da última hora. É preciso fazer alguma coisa pelos outros, é preciso ter uma ação ativa no bem. Aí o Espírito mostrou uma imagem de uma pessoa numa caminhonete. Eu não conheço a pessoa, nem conheço a caminhonete. Mostrou a imagem dele, o íntimo dele, um sofrimento muito grande, falaram para ele para o centro espírita. Passou assim, uma velocidade que eu transformando em palavra, demora, mas assim, passou a imagem, e a imagem é assim, ele em sofrimento falou, vá para o centro espírita, aí ele passou em frente ao centro mais de uma vez e nem procurou entrar. Aí o Espírito me deu a seguinte mensagem, muitos dos trabalhadores que deveriam ser espíritas não aceitaram nem o espiritismo, porque a pessoa não quer deixar a vida dela. Entende? Olha só, no momento que você se torna espírita, Emmanuel fala assim, no momento que você aceita o espiritismo, a sua vida se transforma, você não é mais o mesmo. Mas ele chama a atenção dizendo assim, se em 3 anos de espiritismo você não melhorar, dificilmente você evolui nessa encarnação. Porque a quantidade de informação que mexe conosco é tão grande, tão profunda, que se a gente não mudar alguma coisa, é porque nós estamos com os sentimentos muito embotados, o raciocínio muito embotado, e não estamos conseguindo enxergar a clareza dos estudos e dessas verdades. Está tudo claro? Então ele chamou Filipe, entende agora? Ele chamou Filipe porque tinha alguma coisa para fazer para o Filipe. E João, diferentemente dos outros evangelistas, percebe. E ele é o que mais fala dessa parte mística de Nosso Senhor, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então João entendia o pensamento do Cristo. Por isso que ele era chamado bem-amado. Estava sempre ligado ao Cristo. Ele não queria sair de perto de Jesus. Pô, você está louco, você está com Jesus lá, não queria sair de perto. Eu não queria sair de perto do Chico. Não fosse o fato do Chico ser tão doente daquele jeito, eu não queria sair de perto do Chico. Imagina, você está lá com o Chico, podendo aprender aquelas luzes todas, mas a gente tem o que fazer, não tem mais. Não tem como você ficar lá, né? Só absorvendo e não fazendo, é preciso agir. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles receba um pouco. Não, é interessante, 200 denários, tem a menor ideia do que é isso. Deve ter alguma coisa no Google aí sobre denário.
Isso eu sei que era uma moeda, só não sei o quanto que vale. Quantos mil hoje, então? Vai, faz aí. Passa para dólar primeiro. Brincadeira. Então, olha só. 200 denários parece que é muito, né? 200 denários. Tipo assim, nós não temos esse dinheiro assim. Lê aí e passa para a gente. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: fazei assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Um denário é o salário jurídico. Nossa, 200 denários multiplica por 8, 16 mil quilos de pão, né? 1.600 quilos de pão? 1.600 quilos de pão? 200 denários não seriam suficientes? Se cada um comeu um pão, significa que tinha mais de 1.600 pessoas sentadas ali para ouvir o Cristo. Oi? Não, considerando que tinha um pão para cada um, né? E que cada pão tinha 1 quilo. Mas se pão tivesse 50 gramas, tinha 10 mil pessoas. Ou mais, Considerando um pão e 1 quilo, é verdade. Olha só que coisa. Mas, de qualquer forma, ele não tinha esses 200 denários na mão. Eu acho que não. Ele chutou um valor alto, né? Tanto dinheiro não ia dar para ele. Ele quis dizer assim, ó, a nossa bolsa não tem 200 denários e 200 denários não são suficientes. Se tivesse, não seria suficiente. Então, eu acho que isso aí é uma ideia indireta da quantidade de gente que estava lá. Na narração de Mateus, se eu não me engano, ele fala num momento em 3 mil pessoas, em outro momento em 5 mil pessoas, aproximadamente. Lembrando que Jesus não tinha aparelho de som, Jesus não tinha microfone, e se tivesse, ia ter aparelho de som e não ia ter eletricidade. A eletricidade tinha, mas não estava em fios para carregar as coisas. Eles não contavam mulheres e crianças. Entenderam a questão? Muita gente. E disse Jesus: fazei assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Esse fazer assentar os homens é interessante. Porque se você der para o homem, ele vai dar para a criança e para a esposa. Para a mulher que está com ele. Tinha que ser assim naquela época, né? Sociedade muito paternalista, muito machista, da forma. Não que ele seja, mas ele é o raciocínio. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Agora ele contou. 5 mil. Quase 5 mil homens. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. E Jesus já estava preocupado com a ciência ambiental naquela época. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada e sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, olha, nós vamos voltar para comentar mais. Vou explicar um pouco sobre isso. Num dos livros do André Luiz, eu acho que é nos Domínios da Mediunidade, eu não me lembro, ele conta a história de uma mulher que foi ao centro espírita receber ajuda, estava grávida, e as preocupações dela com a falta de alimento em casa, porque o marido não tinha condições de levar alimento suficiente para casa, tinham manchado o perispírito dela, e isso podia passar para o feto. Então eles tiraram essas coisas, mandaram para a urina, para que quando ela fizesse pipi pudesse ir embora. Não tiraram. Outros casos, eles deram paz e mandaram para a pele, para que quando a pessoa suasse, fosse embora. Falaram, mas a gente só vai suar no calor? Não. Nós suamos o tempo todo. É um suor imperceptível. Tá? Mesmo que você esteja no ar-condicionado, você esteja na neve, você sua. Ok? Entendeu? Fazer isso.
Essa mulher também recebeu alimento energético nas células, para que a fome dela não atrapalhasse o desenvolvimento do feto. Entendeu? Pelos espíritos, lá no passe e no tratamento. Então, a gente não tem ideia do que acontece nos tratamentos espirituais. O outro caso, eles dissolveram um coágulo na artéria coronária de uma das pessoas que foram pedir ajuda. Compreenderam? Então, eu vou contar outra coisa. Sobre sono e um pouco de fome também. A gente tinha um grupo espírita em Uberlândia, e nesse grupo espírita a gente tinha um coral. E era o domingo inteiro de Jesus. Desde cedo começava a mocidade, depois tinha estudo da Bíblia, estudo do livro dos Espíritos. Depois, às 5 horas da tarde, a gente visitava um asilo. Às 6 horas tinha o ensaio do coral. Às 7 horas o coral ia cantar num asilo. No asilo não, num albergue. E a gente levava bolo e comida. Então, o dia inteiro terminava 9 horas, 9 e pouco da noite, as nossas atividades de jovens. E aí, no Dia das Mães, resolvemos cantar, fazer serenata para as mães do pessoal que fazia parte do grupo. E começou esse negócio às 10 horas da noite, terminou às 5 horas da manhã, do sábado para o domingo. Gente, se alguém achou que por eu fazer parte do coral eu sei cantar, está equivocado. Muito equivocado. Eu só fazia parte do coral e a caridade dos outros permitia que eu ficasse lá, entendeu? Eles revezavam para quem que ia ficar perto de mim para não desafinar quem estava do lado. A coisa era grave. Mas tudo bem. Íamos cantar. Eu já comecei a perceber isso, eu dava uns passos para o lado para não atrapalhar os outros, cantava baixinho. Mas fomos lá cantar. Vamos cantar lá na casa das 5 horas, o pessoal falou, ninguém vai conseguir para a mocidade amanhã, mas eu tinha que ir. Eu era o responsável pelos estudos. Eu cheguei em casa às 5 da manhã, dormi umas 5h30, a mocidade começava às 9. 8 horas eu acordei e não entendi o que estava acontecendo. Não entendi. Eu não estava cansado. Não estava cansado. Mas jovem, não tem explicação para aquilo, não. Não estava cansado. Uma paz no coração. E fui em direção, porque não vai ter ninguém. Vai ser ótimo, porque eu já dispenso. Lotado. Todas as pessoas que foram no coral com a mesma sensação. Aí os espíritos me falaram que pelo carinho levado às mães e pela presença dos bons espíritos em ver aquela boa vontade, nos deram energia espiritual. E nós nos sentimos muito bem. Foi assim, aquele estudo em que jovens cheios de energia estavam em paz. É o que nós desejamos para as crianças de primeiro a sexto ano. Uma paz, uma tranquilidade, todo mundo falando mansamente, cada um olhando, tentando entender o que estava acontecendo. E a gente não teve fome. Ninguém tomou café. Nós recebemos uma energia espiritual tão profunda que a gente não cansou e não teve fome. Então, eu estou falando de um caso real que eu participei. E não foi só comigo. E olha que interessante. Tinha gente dedicada, gente não dedicada, gente melhor, gente pior, mas todos receberam as bênçãos. Como cada um absorveu, variou, evidentemente. Uns chegaram em casa e dormiram o resto do domingo. Outros chegaram em casa e encheram a barriga, porque sentiu a fome. Mas aquele momento, até o estudo terminar, às 10 horas, estava todo mundo em paz, sem fome. Daí, então, o que nós podemos entender disso? Pode ter ocorrido a multiplicação dos pedaços de pão? Sim. É possível isso através de uma mediunidade de efeito físico? Sim. Só que ele não permanece. Mas a substância absorvida permanece. Então, o que deve ter acontecido lá? Suposição é que, na presença do Cristo, ele envolveu todo mundo na aura dele, todo mundo se sentiu da melhor maneira possível, ou seja, deu o melhor de si, porque quando a gente está perto desses seres, a gente tende a dar o melhor de si, a não ser que a revolta nos pegue muito forte, a gente tende a não dar o melhor de si.
Porque, evidentemente, que obsessores daquela época não deixaram de ser obsessores porque o Cristo estava lá, entendeu? Mas muitos se transformaram. Então, depende de cada um. Depende do coração de cada um. Então, receberam as luzes do Cristo. Entraram no estado em que eles receberam um pedacinho de pão multiplicado. Ali naquele pedaço de pão, provavelmente, tinha uma quantidade de energia espiritual materializada muito grande, que, penetrando no corpo deles, deu sensação de saciedade. Eu acho muito difícil que Jesus ia ficar alimentando os glutões para comer à vontade até o estômago encher, compreende? Então, a satisfação do pedaço que cada um comeu foi causado pela energia espiritual trazida pelos anjos, pelos bons espíritos e pelo poder do Cristo. Por isso que eu contei toda essa história antes, para explicar que isso é possível, mas não necessariamente assim. O pão daquele jeito foi multiplicado, não necessariamente assim. Mas teria como explicar desse jeito naquela época? Aliás, hoje teria condição de explicar desse jeito para a maioria que não entende espiritismo? Não tem, então naquela época não dava. Então os pães foram multiplicados. De fato, houve uma multiplicação das energias associadas, mas não necessariamente aquele pão se tornou vários pães, entendeu? 5.000 pães. Entenderam a questão? Bem? Ficou claro aí para todo mundo que está do outro lado da parte virtual da vida? Então veja que, como é que nós vamos entender isso. Eles fizeram a divisão e quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos, o Cristo sabia que eles estavam saciados. Entendeu? Recolhei os pedaços que sobejaram, ele já sabia, para que nada se perca. Então, também houve multiplicação material, de acordo com isso, sim. Mas o que isso aqui quer dizer? Nós vamos lá numa parte do Evangelho trazida por São Vicente de Paulo. Ou talvez não seja outro, que chama assim, acho que é Cáritas. É Cáritas. Eu sou a árvore da caridade. Se alimentai dos seus ramos, dos seus frutos. E quando ele acabar, eu levarei a Deus e ele encherá de novo, porque a beneficência é inesgotável. Olha que coisa linda isso. Quem falou isso foi o Espírito Cáritas. Cáritas foi martirizado em Roma. Conta que o leão não foi comer, porque ele ficava orando, ele estava orando e os leões não atacaram. Tiveram que bater nos leões para poder pegá-lo. Mas os leões não atacavam. Muitas vezes os leões, com fome, que eles deixavam o leão com fome para atacar os cristãos. Eles ficavam cantando e orando, e os leões não atacavam. Aí eles tinham que vir bater nos leões ou machucar um deles para que o sangue gerasse a fome nos leões, mas eles não atacavam. Então, o que indica? Cáritas veio e deu essa ideia. A árvore da beneficência é inesgotável. Então, por mais que Jesus tivesse feito aquilo, ele jamais vai deixar de alimentar e de ajudar todos aqueles que procurarem e que tiverem fome de conhecimento espiritual. Então, vamos juntar isso no raciocínio. Jesus sobe ao monte e a multidão seguia, foram atrás de Jesus. Seguiram porque queriam. Todos seguiram? Muitos não foram. Quem foi buscar Jesus? Os sofredores, que queriam ouvir a palavra, que queriam auxílio, esperança, consolo, certo? Esses que procuraram Jesus, mesmo diante do que parecia não ter nada, ele encheu de energia espiritual que saciou a todos. E ainda sobrou. Entenderam a questão? Ou seja, o céu nos dá muito mais do que nós precisamos. A questão é se a gente está ou não aproveitando isso. No geral, essa é a ideia da multiplicação dos pães. O reino dos céus não vai deixar de nos alimentar. Jesus também transforma nesse milagre a realidade do que ele fala lá em Mateus. Olhai as avezinhas do céu e os lírios do campo. Não vos preocupeis. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, aquele que procura o Cristo, que procura o bem, aquele que quer se tornar filho de Deus, ele vai receber ajuda. Não tem como. Ele vai receber auxílio. E o auxílio vem de várias formas. A questão é a maneira como a gente quer o auxílio. Se todo mundo que
nós convivêssemos, pai, mãe, irmãos, primos, relacionamentos, nos passasse a mão na cabeça, a gente ia aprender, a gente ia continuar egoísta, a gente leva pancada e continua egoísta, né? Então você imagina se as coisas fossem tudo do nosso jeito. Então aquilo que o céu nos manda, ele nos manda o que nós precisamos, que nós necessitamos. O que nós vamos fazer com isso? A sabedoria popular fala: se lhe atirarem pedra, construa uma casa. Se jogarem limão, faça uma limonada. Eu prefiro a casa que eu tenho gastrite. Então, olha só, essa é uma questão bem simples. As coisas que vêm até nós, que nos parecem problemas, na verdade, se eu souber utilizar, são soluções. Então, olhando do mundo espiritual, eu falo para vocês também de uma situação minha. Eu estava, uma vez, em determinado momento da minha vida, passando um aperto financeiro, mas muito forte. Eu tinha ajudado umas pessoas e eu descobri que as pessoas não estavam precisando do dinheiro que elas me pediram, não. Era para comprar roupa, fazer outras coisas, sabe? E a gente deu lá o que tinha, não tem problema. Aqui doeu, né? No coração, assim. Aqui doeu, assim. Aí veio um amigo espiritual, eu lembro bem, assim, da situação dele, feliz, alegre, e eu aqui a tristeza. E ele feliz, eu falei assim, eu não queria ser mal educado, eu falei assim, eu não estou entendendo essa felicidade toda. Eu falei, não, mas está tudo bem. Eu falei, mas essa situação que passou, eu falei, não, está tudo bem. Você não vai morrer de fome. E o importante agora é a sua situação espiritual. Mas a tristeza era grande e eu não entendi aquele sorriso. Aí ele me mandou uma mensagem assim, vai ser muito bom para o seu futuro. Tá, entendi a mensagem. Não concordei naquela hora, não. Tristeza não deixava. Mas tudo bem, senti a vibração boa dele, senti o carinho dele. E entendi que aquilo, de fato, podia fazer bem. Não tenha dúvida. Faria bem. Eu entendo o que ele quis dizer hoje, claramente. Mas o que eu quero dizer? A gente está aqui sofrendo, triste, e eles estão felizes porque a gente está triste e sofrendo. Parece uma comédia, né? Mas é porque aquilo faz bem. Então eu entendi que a alegria dele era: que bom que você está sofrendo, porque você está aprendendo. Aí o que eu quis dizer que eu não fiquei muito feliz na hora, até porque eu estava triste, é porque a gente não entende na hora o significado disso. E quando a gente não chega no final da jornada, os pedregulhos do caminho nos machucam. Então, até terminar um determinado passo, determinado momento, determinada fase, tudo que está à nossa volta machuca. Só que é preciso superar aquilo lá para poder chegar à felicidade, senão você vai ficar lá. Alguns deitam, ficam lá e acham que a cama de pedregulho é uma maravilha. Então, isso varia do que a pessoa quer para ela mesma, do que o espírito quer para ela mesma. Então, a gente vê os espíritos superiores olhando por nós, e a gente em sofrimento, em tristeza, e eles felizes com a gente. Falam, olha, aquele está aprendendo, aquele vai chegar até nós. E nós podemos lembrar do Cristo falando assim: bem-aventurados vós que chorais, infelizes vós que ris, porque chorarão. Então, os bons espíritos olham e falam: aquele está chorando, está pagando as provações, está pagando o débito, está sofrendo, está crescendo. Aquele que não dá condições, e Deus é muito bom, ele não dá condições para que os espíritos o testem em nome de Deus, ele está paralisado. E aqui na Terra, quem não tem coisa para pagar, não é que você vai ser triste, ficar com aquela cara de coitado, que o mundo está... Não é isso. É quando fala dos sofrimentos que vêm até nós, das dores, que nós mesmos causamos. Acreditar que nós temos dores e situações que nós não causamos é acreditar que Deus é injusto. Daí se pode ter a ideia errônea, e os espíritos colocam isso no Evangelho: não devemos fazer nada, então, para melhorar a situação? Temos que lutar com todas as forças para sair das situações problemáticas que nos envolvem, que nós causamos, que estão dentro de nós. Essa luta é tanto melhor vista pelos bons espíritos, por Deus, é claro, quanto mais nós formos sinceros conosco. E quanto mais nós desenvolvermos dentro de nós
a sensação de amor, de empatia, a sensação de querer o bem e esquecermos de nós mesmos. Esquecer de nós mesmos é muito difícil, eu não acho que a gente tenha condições de fazer isso nessa vida. Mas tudo que nós pudermos fazer, tudo, para termos a empatia do amor do Cristo em relação ao semelhante, nós estaremos dando um grande passo para a nossa renovação íntima, para sermos melhores. Eu acredito que, diferentemente dos outros estudos em que a gente pega versículo por versículo, esse aqui trouxe para nós um conhecimento geral de um processo de milagre do Cristo, cujo significado espiritual é muito profundo. Qual é a diferença de um livro chamado científico, que o André Luiz nos trouxe, como Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz do Emmanuel, os livros A Gênesis, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, o Filosófico, como Livro dos Espíritos. Os outros têm filosofia, mais científico, em termos da ciência da época, é o Livro dos Médiuns. Qual é a diferença deles em relação a estudar uma ciência pura? Assim como aconteceu no milagre. Muita gente vê o milagre do Cristo apenas como milagre, não vê a parte espiritual envolvida. Os estudos científicos espíritas colocam Deus por trás de tudo. Que tudo que acontece, tudo que existe, tudo que tem na natureza, foi Deus que fez. Estudar a natureza, estudar a ciência, é estudar Deus e a sua obra, a sua criação, em profundidade. E ainda é muito pouco em relação ao universo imenso que a gente tem que conhecer. Eu gosto muito de falar da quantidade de estrelas que tem na galáxia, e até a gente estava falando em 100 bilhões, aí a Maria Tereza foi fazer a pesquisa, chegou a 200 a 300 bilhões de estrelas na galáxia, e há pelo menos mais cerca de 100 bilhões de galáxias, com uma quantidade de aproximadamente 100 bilhões de estrelas cada um. Deus fez isso tudo. Tudo. E está na mente dele. Ele não é capaz de olhar por cada filho dele? Porque para nós a quantidade complica, né? Eu vou pensar assim, vai ter quantos filhos? Fala 2, porque não, é muito, ter mais que 2. Talvez a pessoa pense assim, acho que eu não dou conta de amar mais que 2, não. É difícil. Tô brincando, né, gente? Mas olha só, vocês entendem que a nossa capacidade de amar ela é limitada, mas de Deus é infinita. Então, cada filho que ele tem no universo inteiro é amado e cuidado por ele, com o mesmo carinho. A nossa mente não é capaz de absorver isso. Mas a nossa inteligência é capaz de perceber que só pode ser assim. De outra forma, ele não seria Deus. Então, ele olha por todos nós. Então, quando ele fala para nos preocuparmos primeiro com o reino de Deus e que o resto nos será acrescentado, o significado é muito profundo, porque tem a ver com fé na grandeza e no poder do nosso Pai Celestial. Compreende? Acho que não é melhor entrar aqui não, porque vai entrar numa coisa muito triste. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Olha que coisa maravilhosa. Olha esse versículo que maravilhoso. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Não seria, então, uma maravilha o pessoal entender que o Cristo é o rei e aí ele poderia direcionar todo mundo? Não, eles ficaram empolgados com o poder dele, mas não entenderam a essência espiritual do que ele fez. Entenderam a parte material. E o Cristo não tinha intenção de ser rei. Vocês acham que o Cristo achou que ele fez aquilo sozinho? Ele não teve ajuda? O próprio Pai é que deu ajuda. Então, o que nós fazemos aqui na Terra que nós não temos ajuda? Vocês entendem? Eu aprendi no livro do Pascal, matemático. Ele fala, não digo que esse livro é meu, mas é nosso. Porque o que está escrito aqui veio não só de mim, mas dos meus professores, dos meus alunos, dos filósofos que escreveram antes de mim e que construíram o conhecimento que eu utilizo hoje.
Ele é da frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Morreu aos 35 anos de pneumonia, se não me engano, por volta dessa idade, mas deixou um legado científico, matemático importante, e por causa de um milagre ele se transformou e ficou voltado para a religião. E ele chama atenção, ele fala assim: no dia do seu casamento o homem envelhece 7 anos. O que ele quis dizer é a responsabilidade que ele traz de montar uma família tão grande, ele precisa se amadurecer rapidamente. Isso. Aí, por que eu falei isso de Pascal? O Cristo sabe que nada pode ser feito sem a vontade do Pai, sem a ajuda dos outros. E ele não queria ser rei. Agora vamos pegar esse versículo e trazer para a nossa vida. A gente aceita a doutrina espírita, aceita a religião e já quer ser rei no outro dia. Não é? Nossa, olha, Senhor, agora eu sou espírita, hein? Meu carro, minha casa, loteria, entendeu a questão? É a falta de entendimento das coisas espirituais. Quantas vezes nós fazemos um bom trabalho, que seja profissionalmente, que seja para as outras pessoas, e a gente se coloca numa posição de que é a gente que está fazendo, compreende? Mas ali tem muita gente envolvida. Se você tem aquele conhecimento, não, mas eu li. Quem escreveu o livro que você leu? Você não é grato? Quem construiu esse universo? Você não é grato? Você acha que Deus não está te ajudando? Muito mais os trabalhos que se associam ao ensino, a parte de saúde, a parte psicológica, e equipes espirituais vêm ajudar. Então, todo mundo que tem um trabalho voltado para isso tem uma equipe espiritual. A questão é se você vai dar ouvido a ela ou não. Quando você dá ouvido, você resolve casos que você nem imagina, problemas que você nem tem ideia. Quando vê, vem a intuição. E muitas vezes as pessoas encarnadas recebem essa intuição, recebem esse direcionamento, e elas falam: nossa, como eu sou inteligente. Entende? Para deixar isso bem claro, e a gente não pode deixar de se colocar nisso, semana passada no estudo eu falei: não ache que sou eu que estou achando essas relações. Vou dar um exemplo. Quando a gente estava falando aqui sobre a beneficência e sobrar os pães, imediatamente o Espírito jogou a imagem para mim da lição do Evangelho que estava escrito sobre a árvore da beneficência. Não foi eu que busquei. Ele existe na minha memória, porque eu li. Mas foi o Espírito que trouxe para eu falar, entendeu? Então a pessoa fala: nossa, que inteligente. Não, foram eles que trouxeram. Compreenderam as coisas? Deixar isso bem claro. Porque senão as pessoas ficam tendo uma ideia que a gente não é, não. Tá certo? A mediunidade facilita bastante. O que nós demos? Quando eu era menino, um espírito falou para mim, eu acho que 10 anos de idade ou 9. Falou assim: Thales, você vai estudar bastante para que qualquer momento que você for chamado a falar de Jesus, você tenha condições de fazê-lo. Qualquer momento que você for chamado para dar uma palestra, faltando 5 ou 10 minutos para começar, você vai estar preparado para qualquer tema da doutrina espírita. Então, naquela época, eu fui chamado a fazer isso. Então, eu preparei. Mas eu podia não ter preparado. Só não ia ter esse comentário, mas não ia fazer muita diferença no geral, vocês entendem? A questão é que eles, tendo condições, eles utilizam. Então, se há alguma vantagem nisso, foi de ter deixado o repouso, as coisas do mundo em geral, para poder transformar isso em leitura. Que, por outro lado, por ter sido feito de forma desgovernada e desequilibrada, gerou problemas de saúde necessários para a evolução. Então, aqui fica bem claro, deixar isso até gravado, né? Aqueles raciocínios bonitos que vêm, essas junções, eles jogam para mim as imagens daquilo que já foi lido. Eles fazem essas associações, entendem? Vou deixar isso bem claro, que a nossa contribuição ela é mínima. Um violino não tem como ser tocado sem o violinista, compreende? Então, eu sou mais para um violino quebrado sem corda, na qual o violinista é muito bom. Uma corda a menos, ele consegue gerar alguma canção
um tanto simplória, mas que é possível de fazer o trabalho dentro daquilo que nós somos convidados a fazer. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender essas coisas, né? Porque a gente associa o processo de humildade àquela pessoa que aceita tudo e que aceita o que todo mundo fala. Nós temos vários casos disso, como a gente estudou aqui de Jesus, vocês lembram, né? Da Jesus na casa do fariseu. Nós temos o caso do Chico, né? O Chico não falava nada. O Chico ficava quieto quando falava dele. Uma vez falaram mal da doutrina espírita, falou assim: meu senhor, o senhor pode fazer o que quiser comigo, não fala mal da doutrina espírita. Aí ele elencou: a doutrina espírita leva sopa para as pessoas que precisam, leva conforto aos que necessitam, atende os necessitados de madrugada. Os representantes da doutrina espírita vão até os mendigos levar consolo, levar alimento, levar auxílio. Os trabalhadores da doutrina espírita enchem os corações de alegria, de paz em momentos de dificuldade. Ele falou, ele elencou, que a pessoa não soube responder para ele, mas ficou calado. Mas ele falou bravo. Ele defende o certo, o justo. O Cristo fez isso. Lembra aquela história que eu gosto mais? O doutor da lei falou: mas Senhor, assim o Senhor nos fere. E vocês, doutores da lei, aves de rapina, né? Vasos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Aí você vai falar assim: então a humildade é você aceitar tudo que está no mundo? Não, gente. Não. Isso é um erro grave. A falta de ação no bem já é mal. Compreende? Então, muitas vezes, a pessoa se esconde por uma fachada, por uma máscara de humildade, mas, na verdade, ela não quer trabalhar. Ela não quer assumir o Cristo na vida dela. Ela não quer assumir a ação de fazer o bem. Entendeu? Só que a sociedade aplaude. Só que essa sociedade, ela é bastante ingênua em relação aos padrões comportamentais dela mesma. Triste para aqueles que entendem esses padrões. Vamos orar. A oração hoje vai ficar toda em alfenas. Dona Ana Luísa, a senhora pode fazer a oração final para nós? Posso? Por favor. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade de mais um encontro, de mais um estudo. Agradecemos a presença dos bons espíritos que nos auxiliaram e pedimos, Senhor, que a Tua luz possa descer sobre nós, sobre os nossos lares, penetrando as nossas mentes e os nossos corações, nos ajudando e nos auxiliando a enraizar esses conhecimentos, para que sejamos capazes de levá-los conosco em cada atividade da nossa semana, desse dia. Que possamos ainda, mesmo agora, após o estudo, manter os nossos corações e os nossos pensamentos elevados a Ti, trabalhando em bons pensamentos, para estar sempre cooperando com os nossos amigos espirituais. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigado, Ana. Meus filhotes, recebam nosso amor, nosso carinho, a todos que estão aí desse outro lado e do lado de cá, e aos queridos amigos espirituais que estão conosco no auxílio constante ao trabalho. Deus nos abençoe e até mais tarde.